E aí, tudo bem? Bruno aqui com vocês e dessa vez, gente, olha só, pra você que sempre quis fazer um mangá, pra você que sempre quis fazer uma HQ, vocês pediram e eu vou ensinar vocês a fazer um mangá topzera, todos os macetes com essa super IA. Então sejam muito bem-vindos ao IA Prime e aqui, antes de mais nada, para quem que é esse vídeo? Para você, é lógico, que tá aqui comigo, então vem, puxa uma cadeira, senta, pega um cafezinho, um chá, uma Coca-Cola, um suco. Eu vou de suco de limão. E é isso aí, gente. E para quem realmente é este curso? Além de ser para você, para designers, ilustradores, designers instrucionais, educadores, para você que tá aí fazendo só de hobby, ou você que é fã de anime, você que é fã de mangá, você que quer fazer uma HQ para algum projeto da vida. Então tá aqui, vem, puxa a cadeira, senta, vamos junto entender que a gente vai fazer agora um mangá que assim, gente, eu vou explicar todo o contexto, tá? Porque muita gente fica, ai, qual é a IA que faz um mangá, que faz um quadrinho perfeito? Meu, não cai nessa. Bora falar a verdade? Hoje o ChatGPT, ele consegue trazer consistência de personagem. Eu tô trazendo uma ferramenta free para você, tá? Até tem ferramentas bem bacanas, pagas, que vão te dar aí uma consistência de personagens ou com uma limitação que é muito ruim. Aqui no ChatGPT você vai ter a limitação do grátis, mas você vai conseguir fazer muita coisa sem ter muito esforço nas outras ferramentas. Então, a gente vai utilizar o ChatGPT para criar a nossa história e imagens, e é muito além de um desenho, né? Eu estou falando aqui de história. A gente vai usar o Canva também na versão grátis para a gente fazer o design e acabamento e um flipbook free para você fazer uma publicação estilosa. Então, bora lá. Tudo começa com o nosso mangá, com o nosso HQ. Como que a gente deve fazer, né? Primeiramente, você deve educar o ChatGPT para o que você quer receber. E eu mandei aqui, tá bom? Você vai girar para mim em formato de mangá, com uma pegada de traço bem fino, o estilo de mangá que tem uma pegada Cyberpunk 2099. Cyberpunk é um jogo, tá, gente? Então, se você não conhece esse jogo, jogue, porque depois que eles ajustaram os bugs, ficou maravilhoso. E aí ele traz uma sugestão de traço. Aí eu falei, beleza, né? Eu curti esse traço. Se você não curtir, você conversa com ele, que não é muito bem o que você quer. Geralmente os mangás, eles são em preto e branco, mas eu queria dar um pouquinho mais de tom para ele, tá? E aí eu falei, ok, então vamos setar a nossa protagonista. E isso é muito importante. Setar a protagonista, gente, significa que você vai dizer como que você quer o personagem. Eu já recebi algum comentário aqui no canal e eu esqueci o nome da pessoa, mas se essa pessoa estiver assistindo, fala, fui eu que falei isso. Quando a gente seta um personagem, ele fala assim, ai, Bruno, mas ele tá vendo muito genericão, cabelo igual, cara igual. É porque a gente às vezes não define como a gente quer o protagonista. E eu defini como eu queria este protagonista, a nossa protagonista, né? Então, olha só, ela tem cabelo longo, roxo, com uma franja verde. Você vê que eu já mudei o estilo. Ela usa uma jaqueta dourada, usa botas. Colocou a bota. Um cinto coldre de ferramentas, olha só, um cinto coldre de ferramentas. Por baixo da jaqueta, uma roupa preta colada e uma calça com joelheiras bem detalhada. Tem 2 braços mecânicos, ela trabalha com mecânica de robôs. Faça o Model Sheet. Se você não curtiu ainda, já curte já. Faz aí essa jogada para mim, para me ajudar, porque o Model Sheet é a dica. Significa que ele vai fazer poses do seu personagem exatamente assim. E quando a gente faz isso, a gente educa a IA para nossa versão do nosso protagonista. Já sabemos que ela é assim. Olha que linda que ela ficou, né? Muito bom, né? Ela entendeu e ela fez. Gostei. Se eu não gostasse, eu poderia pedir um ajuste clicando aqui e aqui tem os comentários, eu falo que eu gosto ou usando esta ferramenta aqui, pintando a partezinha que eu não quero. Isso é muito difícil de você encontrar em uma HQ que vai fazer, né? Em uma IA que faz HQ, porque ela vai pedir o seu prompt, né? Muito bem. E aí eu falei, quero que você mantenha esse padrão de pintura e traço. O cenário de fundo eu quero um pouco mais apagado, para quando formos fazer os quadros todos em widescreen, com cenas sempre impactantes e exageradas.
Presta atenção aqui, eu já tenho a ideia na minha cabeça da história, então vamos começar com a primeira cena. Personagem pilotando sua moto em alta velocidade, sendo perseguida por 5 policiais no meio da cidade. Ela está no centro, cara de brava, cena mostra todo o cenário e contexto. Se você não sabe sobre a sua história, pede ajuda para o GPT, vem aqui e escreve, me ajude a contar a história, não sei o que, eu quero assim, e traga detalhes. Olha, tá acontecendo isso, o meu personagem vai levar um bolo para a mãe, a minha protagonista ela é uma aventureira, o meu desenho, ele é para crianças de uma escola, então você vai dando todo o contexto, mas detalha bem. Ah, Bruno, mas detalhar bem é um sacrifício. Meu, sacrifício seria eu ter que ficar fazendo este desenho. Você tem ideia de quanto tempo um designer de personagem levaria para fazer esse desenho? E ele fez aqui em segundos. Então é isso que eu estou trazendo para você, que é super importante. Traz no detalhe como é a sua história. Se você já tem ela na cabeça, e eu sou meio maluquinho da Silva, então eu já deixo meio presetado. Minha mente já tem as cenas como eu quero trabalhar, porque eu trabalho com isso no dia a dia, no cotidiano. E eu pedi, e ele me entregou a cena incrível dela sendo perseguida pelos policiais, né? Muito bem. Tá? Então, você viu que ele preservou o traço, preservou a cena, exatamente como é a nossa personagem, tá? O que eu queria dizer para vocês, tá? E conforme a gente vai citando aqui, para a gente fazer uma HQ, você simplesmente poderia mandar uma mensagem para ele fazendo todas as cenas, tá? Eu poderia descrever cena 1, eu quero assim, cena 2, eu quero assim, e coloque em uma A4. Só que depois de um determinado período, o ChatGPT começa a alucinar e fica difícil manter o padrão. Quando a gente trabalha cena por cena, e aí vem o trabalho humano, vem o famoso unagi, que eu sempre falo para vocês, a gente consegue dar um capricho maior. E aí entra o trabalho do designer, o trabalho do ilustrador, o trabalho do designer instrucional, que às vezes quer fazer um mangá ou uma HQ sobre um determinado procedimento na empresa, ou para um onboarding, né? Ou um educador que quer fazer alguma coisa para as crianças. Então, a gente consegue um refinamento disso daqui, sem perder o padrão, trazendo uma qualidade maior. Tanto é que vocês estão vendo que não tem nenhum balão de fala aqui, e o ChatGPT pode até colocar o balão de fala. Só que quando a gente coloca o balão de fala, pode ser que ele escreva errado. E aqui a gente quer um acabamento mais sofisticado. É o humano usando a IA para potencializar o seu negócio, o seu produto, o seu serviço. E é isso que eu acredito e é para isso que serve o nosso canal. As IAs como ferramenta para potencializar aquilo que você trabalha e não para tirar o seu emprego, para refinar a entrega. Tanto é que a próxima cena é aqui, ó. Cena fechada com um dos policiais gesticulando para ela parar, porque ele vai ter o balãozinho falando: para aí, fulana, para, fulana, né? E ele vai entregando todas as cenas pra gente, e aí eu vou dizendo cena a cena, né? A gente vai desenhando. E aí, se você não deu o like, já deu o like. Se você não comentou, comenta aqui, porque eu vou te trazer uma dica incrível. Você sabia que a gente consegue usar modelos de imagens para fazer o que a gente quer? Então, olha isso daqui que demais. Eu peguei uma cena do Akira e da nossa protagonista e subi, mantendo o mesmo traço e padrão de mangá criados, faço o personagem agora na cena enviada. Cena clássica do nosso Akira. Se você não assistiu esse anime, assista. Ele é a referência da maioria das coisas de cyberpunk que a gente vê no cinema, que a gente vê até em cenas de moto, porque ele que fez essa cena da derrapagem, começou com ele, tá? Então, eu super indico vocês darem uma olhada. E ele fez. Claro que não ficou exatamente igual, e aí você refina. Esse é o trabalho humano, refinar. E quando a gente refina, né? Eu falei, olha, eu adorei, eu até vou usar essa cena. Mas vamos criar esta cena bem panorâmica, como com a personagem, cena época do Akira, eu até trouxe para ele, com a moto derrapando de lado, cena de alta velocidade, devemos preservar o traço, eu sempre lembro, né? A gente sempre tem que trazer esse reforço, porque atualmente as IAs, elas dão
derrapadinha. Com o tempo, eu tenho certeza que até o final do ano isso já tá resolvido, porque a gente tá numa constante. E ele fez a cena aqui dela derrapando animal, muito legal, tá? E aí a gente já tem a cena pronta para usar na nossa HQ. E eu fui seguindo, tá? Ela salta da moto, porque ela derrapou a moto, né? E aí ele deu uma alucinada, porque é normal. Então, olha só, o braço sem estar mecânico, e eu pedi para ela corrigir, né? Ó, o braço é mecânico, precisa ajustar. Aí ele fez o ajuste. E agora eu quero que você se inscreva no canal, porque, cara, eu estou te dando uma dica que você não vai achar em qualquer lugar, não. Não é fácil achar isso daqui, tá? Você pode simplesmente fazer o desenho num papel. Olha isso, gente. Tirar foto e subir no chat GPT. Aqui, ó. Fiz o desenho, que é esse daqui que vocês estão vendo aqui na tela, e pedir para ele fazer a cena, né? Cena épica de explosão do desenho da... E ele fez... Gente, olha isso. Ó a pose da personagem aqui, ó. Pose da personagem aqui. Pose da personagem aqui. E você pode simplesmente ir fazendo isso cena a cena para compor o seu anime. Eu fiz a próxima cena aqui, né? Porque ela explode as motos e aí o cerco fecha para ela, né? Que tem... Aí vem os helicópteros e etc. O único comando que a gente precisa ficar atento a isso é que você tem que explicar um pouquinho como eu fiz aqui, né? É uma explosão no fundo e a protagonista aqui na frente. E aí você pede para ele tirar essas informações de texto e seta, né? Excluir setas e texto. E aí você tem uma imagem muito mais refinada. Terminou de construir o que você quer? Terminou? Aí a gente vai pro Canva. Só que eu quero fazer uma capa de mangá. Você pode fazer uma capa, né? E a gente faz uma capa da seguinte forma. Agora, vamos fazer juntos enquanto a gente vai pro Canva. Opa, eu tô todo em caps lock aqui, gente. Agora vamos fazer a capa desse mangá. Você pode usar até composições de cena, ele entende, tá? Então, se você é uma pessoa que manja de fotografia, de cenário, de ângulos de câmera, coloca que ele vai entender, tá? E agora vamos fazer a capa desse mangá. Nossa protagonista em uma pose bem estilosa, com cena vista de cima, ângulo de peixe, mãos na cintura e olhar levemente sorridente. Fundo cyberpunk. Título: vamos chamar ela de Cyberina, vai, vamos inventar qualquer coisa aqui. Se você gostou desse nome, Cyberina, ou tem um nome melhor, comenta aqui, tá? Cyberina. Título: Cyberina. Deixe o título estiloso e também, eu tô abreviando também, hein? E ele entende, escreva em japonês esse nome abaixo do nome principal. Como é uma HQ, ela é em formato A4 e tem um selinho IA Prime no canto. E você pode até enviar o logo do IA Prime aqui, mas a gente não vai enviar o logo, tá? A gente vai querer manter do jeito que tá, mas eu poderia trazer o logo aqui, tá? Então, eu mando ela gerar aqui no fim. Enquanto ela está girando, a gente vai no Canva, tá? E procurar por A4, que é o modelo que a gente quer trabalhar. Pega documento vertical aqui, clica, ele vem uma cena em branco, que é onde a gente vai trabalhar os nossos amigos, tá? Como que a gente vai compor as cenas? Você vai clicando no mais aqui e ele vai gerando o nosso amigo, né? As cenas. Então, quando a gente clica em elementos, nós temos molduras, tá? Que é esses caras aqui. E é aqui que a gente vai compor. Olha que legal. O que significa essas molduras? Significa que eu vou colocar essa moldura aqui e eu posso jogar uma imagem dentro dela. E eu posso ajustar esta imagem de acordo com uma HQ. Isso é um refinamento que a gente vai ter para nossa HQ. Então a gente vem aqui na nossa
protagonista, na nossa super protagonista, né? A gente copia aqui, por exemplo, esta cena, né? Pode ser assim mesmo. Você pode simplesmente baixar, que vem em alta qualidade, ou simplesmente você clica em copiar, venho aqui para nossa cena, jogo, ela vai inserir e ó, entrou. Tá enquadrado. Ah, Bruno, mas eu queria diminuir. Você vai diminuindo, ó. Tá vendo? Ó, que ele vai dimensionando da forma que você precisa e aí você consegue reutilizar cenas, porque às vezes vai ter uma cena muito épica e você quer trazer ela mais vezes aqui, né? Aí você volta aqui pro nosso mangá que foi produzido, a gente pega o policial, copia a imagem do policial, vem para cá e faz esse processo sempre, tá? A imagem veio para cá, ó, você pode fazer, ó, a cena um pouquinho mais fechada, diminuir um pouquinho essa cena. Você vai construindo a sua HQ, pode até fazer uma cena sobre. Olha que legal quando você coloca uma imagem sobre a outra. Esse é o refinamento que eu falo que dá pra gente trazer, dá pra gente colocar aqui um contorno na imagem, né? Então, você pode fazer até um contorno em branco aqui para você ver como fica legal. Olha lá, ó. Deu um contorninho em branco, já deu um detalhe. Olha como tá ficando bacana isso que a gente está construindo aqui junto. Isso daqui porque eu acho que a nossa capa já está pronta, né? Então eu venho aqui, deixa eu ir lá pro final pra gente acompanhar. Eu tô curioso, você também tá curioso? Comenta aqui, ó. Ah lá! Olha que cena, Cyberina, olha essa cena, cara, e a Prime, ó o selinho, eu amei essa capa, olha que capa estilosa, exatamente seguindo o que a gente pediu, né? Porque eu queria um ângulo um pouco superior, né? Então a gente tem aqui, né, nossa protagonista em ângulo de peixe, né? Que traz a cara um pouco mais alta, assim. Cara, olha que demais o que a gente tem. E isso é a nossa capa, tá, gente? Então a gente pode até. Aqui ele tá até saindo um pouquinho de cena, né? Porque saiu um pouquinho dia 4, mas aí depois a gente dá uma refinada nela, mas é só para dizer que a gente tem uma coisa bem legal aqui. Olha que legal, né? Você consegue fazer vários enquadramentos da imagem aqui, né? Você pode até deixar a imagem bruta aqui, ou você pode. Eu sempre gosto de utilizar o quadro porque ele vai trazer o melhor ângulo para você do personagem quando a gente trabalha, né? Seja assim. Ó, repara que ele vai enquadrando, tá? Eu vou pegar esta cena aqui, porque eu quero o close da cara dela, que ela está furiosa. Opa! A gente vai jogando aqui os elementos e vai construindo a cena. E olha que legal. E a gente tem uns balões aqui para incluir. Como que eu incluo esse balão, Bruno? É só vir aqui e coloca balão de fala. Quando a gente procura o balão de fala, vem vários estilos. Eu não quero em termos de moldura, eu quero assim, para a gente poder ir aplicando. Você escolhe o que você mais gostar. Eu vou pegar este de formato, que já dá para colocar o texto dentro. A gente altera a cor, né? Então vai ser branquinho aqui. Pare agora. Você pode escolher o estilo de fonte aqui que você quer, né? A gente quer uma fonte mais de HQ, então a gente pega aqui, a gente consegue fazer todo o ajuste e vai colocando o balãozinho e fazendo os enquadramentos da forma que a gente quer. Uma vez que a gente tem a HQ pronta, o que a gente faz? A gente simplesmente vai em compartilhar, baixar e aqui a gente escolhe o formato PDF padrão ou para impressão. PDF padrão, porque a gente vai colocar na internet. Clico aqui e ele começa a baixar o nosso PDF e a gente vai para a etapa final aqui. A gente já passou pelo GPT, a gente já passou pelo Canva e agora a gente quer publicar este HQ, né? Então, o mangá tá quase pronto aqui, né? Eu tô salvando ele até como Pare Agora, porque foi o título que ele trouxe, mas você deixa ele tudo bonitinho ali, tá? Aqui a gente tem no Flipbook Free o link do Flipbook Free. É só você arrastar o arquivo para cá e você vai ter um flipbook. O flipbook nada mais é do que uma ferramenta que vai deixar a sua HQ com carinha de HQ virtual, virando a página. E é esse efeito que a gente quer construir aqui. E clicar em criar. E aí ele começa a criar. Eu joguei 2 vezes, tá? Porque eu mostrei que dava para adicionar e dava para arrastar. E
e aí ele vai criar a nossa HQ. Eu subi 2 para você, porque como eu só tinha feito uma página, né, só para vocês terem ideia de como fica o nosso flipbook, como ele fica legal aqui, né? Então você pode fazer por aqui, né, dele virando a página, ou você pode ir aqui pelos cantos, né, que ele também aceita virar, tá? Essa era a ideia que eu tinha para trazer para vocês. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, é muito importante para mim. Compartilha, comenta, porque é um canal novo e tudo que você trouxer de insumos é importante para a gente decolar aqui com ele, tá bom? Até a próxima e vamos embora com as IAs. Tchau, tchau.